Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de microbiologia. Já falamos sobre bactérias, vírus e agora vamos falar sobre os fungos. Os fungos durante muitos anos foram considerados plantas, mas a partir de 1969 foram consideradas um reino à parte por apresentar características próprias. Na biologia, eles fazem parte do reino fungi e especialistas afirmam que cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos habitam o planeta Terra, como os cogumelos, as leveduras, bolores, mofos, e que são utilizados para diversos fins, como culinária, medicina. Lembrando que existem algumas espécies de fungos que são consideradas parasitas e transmitem doenças aos animais, às plantas e ao homem. Então, nós estamos vendo aí, a ciência que estuda os fungos é a micologia. Nós estamos vendo pão, com bolor, frutas, bolor na parede, mofo nos móveis, que é muito comum, no inverno. Os nossos móveis, guarda-roupa, ficarem com esse aspecto. Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluri, eucariotos ou eucariótico, que tem núcleo, e heterotróficos, não são capazes de sintetizar seu próprio alimento. Em sua maioria, são aeróbios ou anaeróbicos facultativos, no caso da levedura, que se desenvolvem em ambientes com pouco oxigênio ou mesmo com ausência deste. Os fungos são conhecidos pela forma macroscópica dos cogumelos ou pelo aspecto pulverulento, que significa coberto de pó e esverdeado dos mofos. Assim como todos os outros seres vivos, os fungos são constituídos por células e estas são típicas, e nomeadas como hifas. Essas hifas agregam-se densamente, formando estruturas como cogumelo, orelhas de pau ou simplesmente massas compactas, referidas como micélio, que nada mais é do que o conjunto de hifas. Porém, a maioria das estruturas que constituem os fungos é microscópica, como os esporos, conídeos, esporângios, ascos, basídeos, etc. Além das formas filamentosas e pluricelulares, os fungos podem ser unicelulares, formas referidas como leveduras. As leveduras são conhecidas pela ampla utilização em processos fermentativos, que são bastante utilizados na fabricação de pães ou bebidas. A parede celular é composta em sua maioria por quitina. O mesmo tipo de polissacarídeo é encontrado no exoesqueleto de animais como os artrópodes. E assim como os animais, os fungos mantêm como reserva energética o glicogênio. Então, as leveduras, o micélio, observado no microscópio. E onde são encontrados os fungos? Os fungos são encontrados, no solo, na água, nos vegetais, em animais, no homem, em detritos em geral. E o vento, ele age como importante condutor, espalhando esses propágulos e fragmentos de hifa. Os fungos, têm a sua importância econômica. Tem um papel importante, na descoberta do primeiro antibiótico, que foi a penicilina, descoberta por Alexandre Fleming em 1929, cuja substância é produzida pelo fungo penicillium. Tem algumas espécies que são de cogumelos que são comestíveis, como shiitake, champignon, porcine. Lembrando que existem outras espécies que são alucinógenas, venenosas, tóxicas à saúde e que pode levar o homem à morte. Temos o exemplo do Aspergillus flavus, que pode ser encontrado na produção agrícola de milho, nozes, amendoim, que libera a aflotoxina, que são substâncias capazes de provocar câncer no fígado. Também tem um papel importante no metabolismo energético, no caso da fermentação, pela levedura Saccharomyces cerevisiae, que participa tanto na produção de pão, como na produção de bebidas alcoólicas. Ela é capaz de converter a glicose em etanol durante o processo de fermentação, como nas cervejas, nos vinhos. E no meio ambiente também pode participar de uma associação mutualista,
com as raízes de plantas, formando as micorrizas. Mico é fungo e risas, raízes. Nesses casos, os fungos degradam materiais do solo, absorvem esses materiais degradados e o transferem à planta, propiciando um crescimento sadio. E a planta, por sua vez, cede ao fungo certos açúcares e aminoácidos de que ele necessita para viver. Então, eles estabelecem uma associação onde um beneficia o outro. Reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Reprodução assexuada, onde não há fusão dos núcleos, e através de mitoses sucessivas ocorre a fragmentação do micélio, que originará novos organismos. Além do processo de fragmentação, a reprodução assexuada pode ser por meio de brotamento e da esporulação. Então, aí a fragmentação, o micélio de um fungo, ele se divide e cada um formará um novo fungo. Brotamento, a formação de brotos, né? E esporulação, formação por mitose de esporos. E reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução ocorre entre dois esporos, né, divididos em 3 fases. Plasmogamia, que é fusão de protoplasma, que é parte da célula. Cariogamia, onde há a fusão de 2 núcleos haploide para formar um núcleo diploide, 2N. Meiose, onde o núcleo diploide se reduz formando 2 núcleos haploides. Lembrando que muitos, né, alternam a reprodução sexuada com assexuada. Mas em outros casos, existem fungos que só se reproduzem por reprodução sexuada e outros apenas por reprodução assexuada. A alimentação dos fungos, no início nós falamos que os fungos são heterotróficos, ou seja, não são capazes de sintetizar seu próprio alimento. Dessa forma, eles liberam enzima chamada de exoenzima, que os auxiliam na digestão dos alimentos. E dessa forma, eles são classificados em 3, né? Fungos saprófagos, onde obtêm alimento decompondo organismos mortos. Parasitas, que o nome já fala, né? Alimentam de substâncias de organismos vivos. E fungos predadores, alimentam-se de pequenos animais que capturam. Principais doenças causadas por fungos, né? Chamadas micoses, né? Nós temos aí a tineia do corpo, que é uma micose superficial da pele. Tineia da virilha, né, que acontece muito, atinge pernas e virilhas. Tem a pitiríase vesicular, que é o pano branco. É muito conhecido vulgarmente, né? Popularmente como pano branco. Está presente em todo o mundo, atinge todas as faixas etárias, sendo mais frequente em adolescentes e adultos jovens, pois estes têm uma maior atividade da glândula sebácea. Temos a candidíase, tineia da cabeça, né, que é uma micose superficial no couro cabeludo, formando falhas no cabelo. Temos micose das unhas. Tem também a histoplasmose, que é uma condição médica causada pela inalação dos esporos microscópicos do fungo Histoplasma capsulatum. Uma vez dentro do organismo, esses esporos são capazes de causar inflamações diversas, que surgem em pontos como pulmão, chamado de histoplasmose pulmonar, e também pode se espalhar por outros órgãos, como no caso do fígado, que é no caso da histoplasmose no fígado. Tem as imagens, né? E a impingem, ou tinea, micose da unha. Temos a pitiríase vesicular, que é popularmente conhecida como pano branco. E aí algumas medidas, né, que podemos adotar, né, no dia a dia para evitarmos as doenças causadas por fungos. Enxugar bem todas as partes do corpo ao sair do banho. Usar sempre roupas frescas e bem limpas, principalmente na época de altas temperaturas. Não andar descalço em locais úmidos e de grande circulação de pessoas, como vestiários, saunas. Não compartilhar instrumentos de manicure, não só para prevenir micose nas unhas, mas também por outras doenças que nós sabemos que cada um
Cada pessoa tem que ter os seus instrumentos. Evitar contato com pessoas que estão com doenças de pele. Utilizar máscaras respiratórias também são boas medidas para prevenir a histoplasmose. E apresentando sintomas, procurar rapidamente um dermatologista ou médico clínico geral. E identificar e tratar com rapidez doenças desse tipo é fundamental para que ela não aumente e possa se espalhar pelo corpo. Temos aí algumas questões que vocês vão responder para esclarecer melhor o assunto. Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. Então, até quarta-feira, que será a próxima aula para tirarmos as dúvidas.